roteirista não tinha atenção. Atenção no sentido mais básico. Não é de você ser reconhecido pela mídia, não é por vaidade própria, mas sim de poder ter espaço para poder discutir roteiro com outras pessoas. E não simples outras pessoas, mas roteiristas, diretores, produtores. A profissão do roteirista é muito solitária. É muito difícil existir essa troca que existe num set de filmagem. Foi o primeiro fórum de classe de roteirista, foi o laboratório. E 10 anos depois a gente está se encontrando agora, muito em função desse nosso contato no laboratório. Pela primeira vez estamos formando uma associação profissional. Eu acho que esse laboratório ajudou a melhorar o nível dos roteiros no Brasil e tem que continuar ajudando. Foi uma emoção brutal, porque eu escrevia sozinha em casa, não tinha a menor noção do que fosse um roteiro, nunca tinha visto um roteiro fisicamente. Era um roteiro de estudante, eu achava que eu tinha muito chão ainda antes de começar a participar de eventos como o laboratório, que para mim era muito coisa de gente grande. Sei lá, eu acho que em outra carreira é mais ou menos como passar no teste da OAB ou terminar a residência em medicina, não sei. Quando você está começando um projeto, um roteiro, tem um pedaço ali bem no comecinho que é que nem um bebezinho, você tem que proteger, você tá muito cedo para você trocar. Eu acho que a gente foi pro laboratório na hora certa, sabe? Porque tinha já assim uma primeira versão do roteiro e com dúvidas bem concretas, assim, impasses, coisas que a gente não sabia como resolver. Existem duas coisas nesse laboratório de roteiro. Uma é assim, o quanto ele pode te ajudar assim, no seu roteiro. E a outra é enquanto ele te ajuda em termos de você como roteirista. Ele é legal porque ele às vezes confirma certas dúvidas que você tem em relação ao roteiro, ele corrobora certas certezas e às vezes ele vem com algo inesperado. Eu acho que é importante escutar tudo, tentando não ficar se justificando, como muita gente faz, e voltar para casa e pensar naquilo um tempo depois. Tem um tempo de maturação em que as sugestões mais interessantes elas vão sobreviver na cabeça do roteirista. Como se jogasse um monte de poeira em cima daquilo que você acreditou tão piamente que estava bom e de repente você vê que aquilo se desmorona muito facilmente. E aí você tem que um pouco amadurecer, deixar a poeira sair para ver o que sobra daquilo que você tinha feito. O mais precioso mesmo é você ver esses personagens que estavam só na sua cabeça, passando pela cabeça de outras pessoas. O momento do laboratório é um momento de muita angústia e de muita alegria. Angústia porque às vezes você depositou naquelas tuas páginas muito tempo da sua vida e ao mesmo tempo você vê aquilo o tempo todo sendo desconstruído e construído o tempo todo. Esse último laboratório eu fui realmente para a lama e fui salva também no próprio laboratório por também mais um consultor. Ele me ajudou e eu já comecei a reescaletar o roteiro no próprio laboratório e fiz um roteiro novo. Nesse ano eu joguei fora o roteiro antigo, mantive a história e reescrevi e acho que cheguei num roteiro que me agrada muito mais. Para mim, o laboratório foi o melhor lugar do mundo para poder ter dúvidas, na verdade, porque é uma situação muito única para o roteirista. Ele se expõe de uma maneira muito protegida. Quanto mais críticas você recebe, melhor. Você não está convencendo o distribuidor, você não está convencendo o produtor que aquilo que você está fazendo é bom. Eu acho que um dos baratos do laboratório é que vocês normalmente escolhem roteiristas de tendências e de formações bem diferenciadas. Então, obviamente que o teu roteiro, se você tem uma tendência a fazer um cinema de autor, se tem uma tendência a fazer um filme mais entertainment, quer dizer, você vai ter consultores mais, né, que falam mais do seu coração, outros que falam menos. Ninguém fica sonegando, essa ideia é minha, nunca mais eu vou dar, porque senão eu vou usar. Não, naquela hora que você tá rolando a relação ali, a entrevista, você dá, sabe, você dá ideias, você sugere, você anima. Eu não acho que exista uma diferença entre consultores brasileiros e estrangeiros. Existe uma diferença muito grande de pessoa para pessoa. Eu nunca notei, por exemplo, que americanos fossem mais mainstream ou europeus fossem mais cabeça. Pelo contrário, já vi
vi de tudo. É um processo em que a discussão do roteiro acaba se tornando mais profissional também. Perde aquele tom que conversas informais costumam ter, que é um pouco pressionista, um pouco, eu acho isso, eu penso aquilo. Na consultoria você tem a responsabilidade de poder apontar caminhos, né, para obras que às vezes estão muito no início, mas que têm potencial para chegar mais longe. Você não sai do laboratório, na verdade, com nenhuma proposta, porque dificilmente alguém propõe uma coisa específica que vai funcionar no teu roteiro, vai salvar o teu roteiro. Aquilo te dá o gás e te dá o questionamento, a reflexão para você sair dali com maior energia para refazer, mexer e trabalhar o roteiro. Voltei de lá transformada e com certeza de que eu queria fazer isso na vida. Quando eu fui para o laboratório de roteiros em 1999 com o roteiro do Cidade de Deus, eu estava muito nervoso porque era meu primeiro roteiro de longa-metragem profissional. E ali eu percebi pelos consultores que eu tinha um bom caminho insinuado naquele roteiro, e se não fosse os consultores, eu não sei até quando eu ia viver a angústia que eu estava vivendo até aquele momento. Uma fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E me disseram coisas básicas, assim, mas que eu não desconfiava na época. Pra você ter uma ideia, na época, o roteiro, a história se passava durante 30 anos. Todo mundo sabe que contar uma história durante um período de tempo muito largo é um desastre, é dificílimo você manter o drama ali quente. Aí o Curtis Hanson olhou pra mim e falou: diminui esse intervalo de tempo, não faz esse tempo inteiro. E agora mais eu aqui pendurado nela, né? Ela tá nova ainda, aguenta bem. Mas é mulher. A Suzana Amaral achava que tinha telefone demais. Ela queria acabar com todos os telefonemas do filme. Você odeia o filme com telefonema. Eu acho que quando a gente chega ao ponto de usar o telefone no roteiro é porque não tem mais solução, não se pode e tal. Essa frase dela ficou na minha cabeça. A gente falou, não, tem um ou dois que vão ficar. E aí ficou um que eu acho que é muito legal, quando ela liga pro cachorro dela. Uma pobre de uma velha e ninguém. E o cara lá com a arma na mão. Sozinha, sem polícia, sem ninguém. Sozinha. Pega essa! Os consultores do ano, eles eram unânimes em dotar o Mauro do status de um exilado, ao sair de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e ir para o bairro do Bom Retiro, naqueles anos 70. O que era curioso é que uns achavam que ele sofria demais, outros ele sofria de menos ao longo do roteiro. E um dos consultores dizia, o que pode parecer óbvio agora, na época não era, que nós deveríamos eleger aquelas situações em que melhor expressavam o conflito. A cena em que o Shlomo flagra o Mauro jogando futebol com seu chale de reza, ela ganha lugar definitivo no roteiro a partir daquela consultoria naquela tarde. Não tem respeito! Eu fui com o Caminho das Nuvens, já próximo de um último tratamento, então foi interessante ver que os comentários todos que eu tive foram na mesma direção, quer dizer, eu senti que eu tinha um roteiro coerente, dúvidas que já havia de produtor, de diretor, eu levei lá e trouxe argumentos de volta para botar na mesa junto com as outras pessoas enfim, e fechar o filme. A gente pede porque a gente é pobre, mas a gente não rouba, né? Eu já tinha esse roteiro pronto, Se Eu Fosse Você, há algum tempo atrás. Mas ali no laboratório eu tive a satisfação de saber que o roteiro se comunicava muito bem, mas existiam alguns pontos assim que estavam algumas barrigas, né, como a gente chama, né? Cláudio! Que é, Helena? A primeira vez que eu fui pro laboratório com o meu roteiro Durval Discos foi a primeira vez que eu ouvi várias opiniões diferentes sobre aquele roteiro, que era um roteiro tão radical, e que eu fui para lá com essa questão, né? Se era possível fazer um filme que era tão engraçado e tão trágico e tão denso, né, ao mesmo tempo. Olha o que ela tá fazendo. Ah, meu Deus do céu! Olha só! E o Von de Curtis Hall, que realmente sacou o filme e me apoiou. Ele falou, não, essa sequência é o auge do filme, é legal, mantém isso. Então ele me deu muita segurança
para continuar com aquele projeto radical que eu tinha. Então aquela injeção de confiança e de autoestima e de coragem, de confiança, te infunde uma tal confiança que é uma coisa sem volta. Às vezes você é selecionado, às vezes não, às vezes as pessoas gostam, às vezes não. O que não significa que o seu roteiro é bom ou ruim, né? Quer dizer, isso aí é fundamental, porque as pessoas às vezes não são selecionadas, alguns roteiros que não foram selecionados acabaram sendo bons filmes e outros que foram acabaram sequer sendo realizados, quer dizer. O roteiro que eu gosto de selecionar é o imperfeito, não é o roteiro redondo, não é o roteiro que você olha ali, isso aqui tem vigor. Isso aqui tem vigor, pode estar tudo atrapalhado, pode estar um horror, mas tem vigor, tem um olhar original. Isso é que eu acho que... Porque é esse cara que vai se beneficiar. É esse cara que pode crescer.